Quantas vezes você já escutou a expressão "está cientificamente comprovado que"? Reticências. Aí o que você disser logo em seguida, todo mundo passa a dar mais crédito. Por quê? Porque a gente tem uma mania quase automática de olhar para a ciência como se ela fosse algo inatingível, uma entidade mágica, intocável, à prova de falhas. Mas a realidade é bem diferente. O processo científico ele é muito mais rico, complexo e humano. Hoje nós vamos, inclusive, desmontar essa percepção. Vamos olhar para a ciência não como um oráculo perfeito que caiu do céu, como se fosse o oráculo de Delfos, né? Mas como uma construção que está ali enraizada na nossa sociedade, que está sujeita a interesses, intuições e também a muito poder. E para provar que nós não estamos tirando isso do nada, nós temos uma frase do próprio Albert Einstein, que vai falar que não existe um caminho lógico redondinho para as leis do universo. Na verdade, ele diz que a gente só chega a essas leis pela intuição, nas palavras dele, através de um amor intelectual aos objetos da experiência. Nós vamos tentar fazer aqui uma espécie de destruição do mito, ou da mitificação do saber científico. Essa expressão, inclusive, é de um pensador, o Rubem Alves, que vai escrever um livro chamado Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e Suas Regras. Ele vai dizer que o cientista virou um mito, e todo mito é perigoso, porque ele induz o comportamento e inibe o pensamento. Este é um dos resultados engraçados e trágicos da ciência. Se existe uma classe especializada em pensar de maneira correta, os cientistas, os outros indivíduos são liberados das obrigações de pensar e podem simplesmente fazer o que os cientistas mandam. Então veja bem, essa frase do Rubem Alves marca muito bem o que a gente vê no mundo hoje. Existem várias outras coisas. Tem pessoas, inclusive, que fazem o contrário, né? Negam a ciência e confiam em tudo que recebe do WhatsApp. O problema não é exatamente isso. O problema é quando a pessoa começa a se alienar a partir de qualquer tipo de visão mitificada do saber. Então, para Rubem Alves, a mitificação da ciência e dos cientistas, ela vai se desenvolver tendo como base 3 suposições. Uma delas é a superioridade da ciência sobre os outros saberes, que diz respeito à diferença entre o conhecimento científico e o conhecimento comum, ou seja, o senso comum da maioria das pessoas. Então ele vai dizer que existe o mito da superioridade da ciência, a ciência é superior aos outros. O mito da correção dos conhecimentos científicos, que diz respeito ao estatuto do conhecimento científico, encarado como modo de pensar correto, etc. Então, ou seja, ele está sempre certo. E, por fim, o mito da neutralidade dos cientistas, que vai falar exatamente sobre a questão do poder, né, que o saber científico confere a quem o detém. O poder, por exemplo, de induzir o comportamento das pessoas, de se autoproclamar conhecedor da verdade sobre determinado assunto. Então a gente vai tentar aqui desconstruir as suposições nas quais a gente baseia a mitificação dos cientistas. Ou seja, será que o conhecimento científico ele é superior? Será que a ciência é sempre correta? Então começamos, vamos falar um pouquinho do mito da superioridade. Esse, como eu disse, é uma certa hipervalorização da ciência oficial em detrimento dos outros saberes. A gente tem que saber, por exemplo, na arte, na filosofia, nas culturas dos povos tradicionais. Por exemplo, estima-se que 70% das plantas medicinais utilizadas atualmente derivam de saberes indígenas. Por exemplo, a gente tem o barbatimão, uma planta medicinal nativa do Cerrado brasileiro, que é indicada para tratamento de hemorragias, diarreias, inflamações da garganta. Então, veja bem, isso é um exemplo só. Então, a gente tem vários conhecimentos aí, populares, saberes que vieram de culturas tradicionais, que têm que ser valorizados também. O rigor próprio da ciência não permite concluir que ela é a única fonte válida e confiável de conhecimento. Nós sabemos que a ciência ela tem limitações e não fornece ali explicações satisfatórias para todos os desafios da existência. Além disso, a ciência muitas vezes pode ser manipulada por interesses econômicos, o que pode produzir um conhecimento voltado para uma geração de lucro em mercado. Isso vai, inclusive, ser uma abordagem feita pelo Ailton Krenak, que vai escrever um livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele vai falar, olha,
Há muito tempo não existe alguém que pense com a liberdade do que aprendemos a chamar cientista. Acabaram os cientistas. Toda pessoa que seja capaz de trazer uma inovação nos processos que conhecemos é capturada pela máquina de fazer coisas, da mercadoria. É como se todas as descobertas estivessem condicionadas e nós desconfiássemos das descobertas como se todas fossem trapaça. Alguns exemplos, né? A gente tem o avião, por exemplo, né? A gente tem também o exemplo da bomba atômica, né? A gente tem o caso do Oppenheimer, né? O projeto Manhattan. Os cientistas eles construíram a bomba atômica, tinham em mãos um conhecimento que não tinha precedentes, mas eles não optavam absolutamente nada sobre o uso político daquilo. Então, falando agora de um outro mito, nós temos também o mito da correção. O mito da correção consiste em pensar que o conhecimento científico é sempre certo, sempre perfeito. Nós sabemos que isso não é verdade. Não há certezas absolutas em relação à validade de nenhuma teoria científica. Essa é uma das questões mais debatidas entre filósofos da ciência e cientistas. Muitos deles encaram a ciência como uma atividade contínua em vez de uma doutrina enrijecida pela pretensão de ter atingido o saber absoluto. Inclusive, isso é bem filosófico. A ciência tem a pretensão de chegar à verdade. A filosofia fica o tempo todo se questionando sobre a verdade. Além disso, a complexidade dos fenômenos é uma interrogação sempre constante no caminho do conhecimento científico. Os muitos problemas ambientais decorrentes da ação tecnocientífica, eles são exemplos dessa incapacidade da ciência de prever tudo. A própria história da ciência vai demonstrar que certas teorias que eram consideradas numa época foram contestadas em outra, né? Lembram lá na época da teoria geocêntrica de Ptolomeu, que foi refutada depois pela teoria heliocêntrica de Copérnico, que inclusive nem é a mais adequada atualmente? Então, e essa inclusive foi derrubada a partir de Newton. Talvez em função desse permanente avanço da ciência, a gente deveria pensar o seguinte: será que a gente pode estar em posse de certezas absolutas? Bertrand Russell ele vai recomendar que ninguém deveria sentir-se na posse de certezas absolutas. A incerteza, em particular, pertence até certo ponto ao pensamento humano. Nós podemos reduzi-la indefinidamente, embora jamais possamos aboli-la por completo. Então é como se fosse um gráfico no qual a gente vai sempre se aproximando de uma verdade, mas nunca atinge essa verdade. O outro mito, também que nós temos na ciência, é o mito da neutralidade. Esse mito consiste na falsa crença de que o único interesse da ciência é a busca da verdade. Mas, assim como o saber é poder, é o poder que financia o saber. E nem sempre o poder está a serviço da verdade. Assim, o conhecimento científico ele não é neutro, e o seu uso ainda é menos neutro. A produção científica ela vai se inserir no conjunto dos interesses da sociedade. E, frequentemente, ela está direcionada por verbas, por financiamentos vinculados aos objetivos dos grupos que exercem o poder social. Veja a época aí do Covid-19, quando a gente teve várias pessoas envolvidas aí na fabricação da vacina. Será que era só interesse mesmo pela humanidade ou tinha interesses econômicos envolvidos ali? Lógico que tinha interesses econômicos, inclusive eram a maior parte, né? Porque em vários lugares foram decretados lockdowns, né? Então a gente precisava retomar as atividades econômicas mundiais, vamos dizer assim, né? Então existiam interesses econômicos. Então a ciência ela sempre acaba sendo subordinada muitas vezes a esses interesses econômicos. Ou seja, no início a gente pensaria ali que seria neutra, desinteressada, mas por trás dessa aparente neutralidade e parcialidade, o cientificismo ele vai esconder interesses econômicos. Mas reconhecer essas influências políticas e financeiras não diminui em nada o valor da ciência. Pelo contrário, isso faz da gente um público muito mais crítico e consciente. Entender que a ciência não é um mito infalível vai nos libertar daquela aceitação passiva, ao mesmo tempo que vai garantir que todo esse poder sirva para o bem comum e não apenas para os interesses de quem paga ou financia por essas pesquisas. Então, esses três mitos que foram indicados por Rubem Alves, o mito da superioridade, o mito da correção e o mito da neutralidade, vão supervalorizar o conhecimento científico,
Mas a gente tem que tomar cuidado também com o polo oposto, né, que é o negacionismo, que vai se manifestar na rejeição pelas evidências científicas em favor de crendices inconscientes, preconceitos, superstições, né, pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais. Né, as pessoas hoje são negacionistas de maneira muito fácil, exatamente pelo fato de que a gente reconhece esses elementos que a gente acabou de falar. A gente, por exemplo, tem hoje o negacionismo climático, que vai rejeitar a gravidade das mudanças climáticas. A gente tem o negacionismo da vacina, pessoas que não admitem a eficácia da vacina. E olha que a ciência nunca chegou e falou, olha, essa vacina está comprovado que ela tem efeito 100%. Né? Não, todas as vacinas elas têm uma porcentagem de eficácia. A própria ciência coloca a sua probabilidade de eficácia nos seus resultados. No entanto, as pessoas, os negacionistas, eles querem negar de forma completa. Né? Então, de maneira que o negacionismo pode acabar também trazendo vários prejuízos à sociedade.